Olá! Boa tarde, doutor José, tudo bom? Ih, tá sem som. Tá mudo. Tá sem som. Agora acho que sim. Tá, melhorou. Agora sim, né? Pronto. Agora sim. Ótimo. Conectei correto aqui. Boa noite, professora. Seja bem-vinda. Não tava ouvindo, falei, ué. Boa noite. Boa Muito noite. obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, com a Faculdade Signorelli. Estou assim, muito feliz de poder encerrar aqui essa semana, né? Acho que nós somos os últimos, não somos? Somos dessa semana, sim. Terminamos já, Ótimo. E é bom porque a gente vai falar de um tema tão atual, né? Perfeito. É muito atual. Inclusive, fala um pouco sobre a autonomia que foi dada no contrato de trabalho. Agora, no teletrabalho, não tem aquele chefe tomando conta do empregado lá na casa dele. É uma responsabilidade, um outro aspecto. É tudo muito diferente, né? A gente tem que tomar É, muito cuidado, porque a gente está muito solto também em casa, né? E até o nosso isso. tempo de trabalho, eu não sei se você tem sentido a mesma coisa, mas eu acho que a gente tem trabalhado 3 vezes mais, né? É, isso. A Então, gente acaba nem percebendo. se a gente não tomar cuidado, é uma loucura, né? Eu quero Sim, agradecer, doutor José, a professora Liane Linhares, que me fez o convite para sim, estar aqui com vocês. Ela é uma pessoa super querida e ela, quando me fez esse convite, eu falei para ela, nossa, mas vai ser bom demais. Primeiro porque eu acho que a temática, né, primeiro Congresso de Direitos Fundamentais, é super isso. importante. E nesse momento que a gente está vivendo, de todos os direitos, o nosso direito do trabalho, eu acho que ele tem assim, ganhado uma visibilidade muito boa, né? Porque a gente precisa Isso. de novas regras, a gente precisa pensar nesse teletrabalho, pensar nesse formato que a gente está em casa, né? Então eu Sim, falei para sim. ela, olha, realmente o convite foi oportuno, eu fiquei muito contente. Só tenho a agradecer a vocês por essa oportunidade, vai ser muito bom. Olha, ela acabou de entrar, Somos a acabei de professora. falar, né? Não que- Ótimo. Que bom. Mas não queria deixar de agradecê-la, porque realmente foi uma oportunidade ímpar num momento espetacular. Acho que a gente vai falar num momento muito oportuno. Isso. E o ambiente de trabalho, né? A questão da saúde e segurança do trabalhador. Um tema que esbarra no nosso direito constitucional o tempo todo, né? A gente, quando pensa em Sim, meio ambiente do trabalho, a gente fica pensando assim, como é dentro da empresa, mas hoje a gente vive uma outra realidade, né? Como é esse isso. novo ambiente de trabalho? Como é que é estar aqui dentro de casa? Esse ambiente é saudável? Eu tenho um amigo que é auditor fiscal do trabalho e que ele disse assim para mim, alguns termos eu achei incríveis. Ele falou, Isabelle, você já parou para pensar que a sala da nossa casa agora é um ambiente de coworking? Porque a gente trabalha, o nosso parceiro trabalha, quer dizer, meu marido está trabalhando aqui também, meus filhos estudando aqui, então a gente está dividindo esse espaço, então é verdadeiramente um coworking. E a gente pensar, né? Que isso foi de uma hora para outra, num piscar de Sim. olhos. E sem que a gente se preparasse para isso, é muito cruel, porque será que a nossa cadeira é É. adequada? Né? Isso. Será que a luz é adequada? Será que a gente tem uma tela apropriada para poder não ir afetando os nossos olhos durante o trabalho? Então, são detalhes, né, muito importantes desse meio ambiente do trabalho que de uma hora para outra a gente teve que parar e pensar, parar e refletir, né? Acho que essa foi a grande
mudança para a gente. O nosso tema é o meio ambiente adequado e saudável do trabalhador como direito fundamental. As repercussões do teletrabalho em tempos de pandemia. E acho que, assim, é até questionável. Será que o que a gente vive é um teletrabalho, doutor José? Assim, me pergunto o tempo todo, será que é? Em que sentido? Da distância, da proximidade? Porque eu acho o seguinte, olha, a nossa lei, ela não falava nada sobre o teletrabalho. Em Não, 2017, vem isso. a CLT com uma regulamentação que eu até questionei, porque eles colocam o teletrabalho excluído do capítulo da duração do trabalho, né? Então, fica fora do limite de horas, da hora noturna, da hora extra, do direito ao intervalo. E isso já me preocupou naquela época, né? Mas naquele momento, o que passou pela minha cabeça? Que o legislador ele estava imaginando você ser contratado com essa finalidade. Olha só, aqui na empresa eu estou precisando da sua mão de obra, mas de casa ou de qualquer lugar, porque o teletrabalho pode ser o home office ou o anywhere office, né? De qualquer lugar. Sim. Então, naquele momento, ele pensou assim: pode ser bom para as duas partes, né? Você, trabalhador, vai estar mais próximo da sua família, não vai ter um deslocamento que, querendo ou não, ele é penoso, demora, a gente tem trânsito, a gente perde muito tempo, mas topas. Aí o empregado ia ver, bom, é viável para mim, e ele arrumava esse ambiente de trabalho dele. Eu tiro como exemplo, e acho até que o nosso direito brasileiro é muito inspirado no direito americano, que nos Estados Unidos eles têm numa garagem, né, o local, o escritório de trabalho deles. Então eles saem de manhã de casa para esse escritório, que é na própria casa, é apenas um cômodozinho ao lado, mas saem arrumados, saem vestidos para trabalhar, para que a família compreenda que aquele é um momento de trabalho, para que não misture ali as estações, né? Então, por conta disso, ganha-se uma disciplina. Sujeito que é contratado nesse formato, ele já sabe, olha, eu vou trabalhar de tal hora a tal. Ele faz o horário dele, mas ele consegue conciliar com essa dinâmica de vida, casa, família, filhos. O que aconteceu com a pandemia? A gente se programou para isso? Boa noite, doutor Fachada, advogado tão querido presente aqui. Que bom que você está por Boa aqui. noite, boa noite. Bem-vindos. Então, eu fico pensando assim, até que ponto nós realmente executamos um teletrabalho? Porque me parece que, assim, bom, uma pandemia, de uma hora para outra vamos para casa e não temos como executar as nossas atividades na empresa. Não foi uma escolha, foi uma imposição da saúde, uma imposição para resguardar toda a nossa população de um contágio. Então, assim, a gente não teve um preparo para a execução desse serviço. E aí é nesse momento, doutor José, que eu me questiono muito, eu fico pensando assim, vem a MP 927, a MP vai lá e diz, olha, é teletrabalho, o empregador vai verificar se você tem meios, né, para poder realizar o seu serviço, se não tiver, ele vai ofertar a você como comodato, né, a tecnologia necessária, mas isso, assim, ó, de um dia para o outro, da noite para o dia. A gente não conseguiu preparar a nossa casa para esse trabalho. Então, será que é tipicamente um teletrabalho? Será que a gente consegue ter até o que está na CLT a respeito da definição do teletrabalho, das precauções que o patrão tem que tomar, de orientar o empregado, a gente conseguiu ter durante a pandemia? Me parece que não. Eu tenho um sentimento de que nós estamos numa modalidade assim, eu estou executando os meus serviços em casa, mas executando os meus serviços em casa um pouquinho diferente do teletrabalho. Por exemplo, eu entro ao vivo para dar aula na faculdade, eu cumpro o meu horário, não tem opção.
Eu não tenho uma liberdade como eu acho que o teletrabalho verdadeiro ele te oferece. Não, eu apenas desloquei o meu ambiente de trabalho da empresa para minha casa. E provisoriamente, nós que somos professores, nós retornaremos para a sala de aula, né? A nossa ideia é aqui, poxa, vamos transmitir, vamos passar as aulas online para não perder o período. Mas não é mudar o nosso formato, né? Não é uma mudança da nossa estrutura, a faculdade não vai fechar as salas de aula e, olha, agora é só aula transmitida, pelo menos por enquanto, né? Eu não sei, eu me lembro na minha infância, e era assim, era muito legal um desenho que tinha dos Jetsons, que eles andavam em esteira rolante. É. E eu achava aquilo fantástico. Eu falava assim, caramba, será que um dia, né, a gente vai ter isso? A gente vai poder andar numa esteira rolante? Como é que vai ser? E hoje em dia a gente tem tudo daquele desenho. Então, o que era uma ficção se transformou numa realidade num curto espaço de tempo. Nós estamos falando de uma super evolução tecnológica que deve ter em torno de uns 15 anos. Né? Acho que há 15 anos atrás, 20 anos atrás, nós tínhamos telefone celular. Não. Executávamos o trabalho desse formato. Não. E a nossa CLT de 1943, ela imaginava isso para gente? Também Então, não. eu não sei se no futuro vai ser tudo... Eu fico imaginando até a nossa identificação, vai ser um chip, né? A gente vai ter um chip lá, vai ter número, vai ter tudo, não precisa mais de identidade, carteira de motorista, passa ali num scanner, ele já reconhece, é você mesmo. Será que vai ser assim? Então, o sentimento que eu tenho, os Jetsons ainda é um futuro em algumas poucas coisas, mas poucas coisas, fachada, a gente evoluiu tanto. A geladeira dentro do quarto, né, que é um frigobar, milhares de coisas que a gente passa a olhar naquele desenho que hoje a gente se depara e é real. Nós temos, nós vivenciamos, né? Então, eu me pergunto muito se essa legislação que nós temos, ela se encaixa à realidade que vivemos. Porque a pandemia, para mim, ela é muito atípica. Então, por isso, a gente vai esbarrar até num problema muito grande, que é esse meio ambiente do trabalho. Que, lamentavelmente, muitos dos trabalhadores não estão conseguindo ter um ambiente saudável. Muitos não estão conseguindo ter. Eu conheço pessoas que estão executando os seus serviços com o telefone celular e dizem assim para mim, olha, Isabelle, a minha eu não consigo utilizar cabo, porque tem gente que diz, não, coloca o cabo, não uso Wi-Fi, ou então bota fibra e tal. Não, eu não consigo usar. Aí eu estou usando mesmo a minha que só fica na sala, mas aí para eu poder usar o celular na sala, eu uso assim, ó, segurando. E olha a postura totalmente capenga. Uma postura muito ruim. Então, a gente tem uma solução para isso? A gente conseguiria fiscalizar esse meio ambiente do trabalho, orientar esses trabalhadores, né? A maioria já é real hoje em dia, um desenho profético. Pois é, os Jetsons, né? Um desenho profético, exatamente. Então, assim, A reforma de 2017, ela foi um pouco às pressas, atropelada, no contexto político um pouco obscuro na época. E me pareceu, né, cada um interpretou de uma forma, que o teletrabalho seria voltado apenas a uma categoria, a tecnologia da informação. E não eu como é também hoje. acho. Eu também acho. Por isso que eu, assim, eu juro para você que é bem humilde a minha opinião, mas a gente está com uma legislação que precisa ser modificada. Eu não posso aceitar esse artigo 62 com a exclusão da jornada de trabalho, do capítulo da jornada de trabalho. Eu não posso aceitar a própria regulamentação do que é o teletrabalho, porque a gente vive hoje em dia. Eu precisava de uma nova
regulamentação, de uma nova disciplina. Eu precisava imaginar, assim, que tipo de trabalho é esse? Eu estou deslocando o ambiente de trabalho para sua casa? Então, peraí, primeira coisa, se eu tenho como fiscalizar o seu horário, eu vou colocar você com limite de horas de trabalho. Isso é uma coisa que a gente debate muito, não tem sentido o sujeito ficar full time à disposição do empregador. É uma coisa sofrível, né? Quer dizer, toca o telefone, aí você fica assim, se for o patrão, deixa eu atender, porque senão ele vai me mandar embora por justa causa, eu preciso... Peraí, será que é assim ou eu tenho que pensar, hoje é sábado, hoje é domingo, é um dia que eu tô com a minha família, é um dia que eu não vou trabalhar, eu tenho direito à desconexão. Um ambiente de trabalho saudável pede a desconexão. A gente não pode ficar full time conectado. Não tem como isso ser benéfico para a saúde do trabalhador. E aí vem as normas de medicina e segurança do trabalho. De que época elas datam? Elas não conseguem ainda imaginar os malefícios que a gente pode ter nesse ambiente caseiro. Ainda não conseguimos, olha, que tipo de cadeira? Qual a cadeira adequada? Vamos pensar na ergonomia do trabalho, para que eu não tenha um problema de hérnia, para que a minha coluna resista. Qual a cadeira adequada? Aí a gente vai olhar as NRs, as normas regulamentadoras, elas não falam especificamente desse ambiente caseiro. A própria fiscalização. Como é que a fiscalização vem na nossa casa? Sempre me pergunto, coitado do fiscal, se bater aqui, a gente vai argumentar a casa é asilo inviolável, né? Ela só pode entrar mediante uma autorização judicial. Aí eu olho lá as medidas provisórias, olho a decisão do Supremo e fico, não, mas ele não vai entrar aqui não. Ele pode me pedir para comprovar com documentos como é o meu ambiente de trabalho. Eu, no outro dia, estava procurando a nota fiscal da minha cadeira para poder mandar para o conserto. Uma cadeira que eu tenho no meu escritório. Eu falei, e cadê essa nota fiscal? De quando é isso? Então, como é que o fiscal vai me pedir? Eu vou mostrar para ele, eu vou tirar foto e vou dizer, olha, essa cadeira que eu uso, deixa eu procurar aqui na internet que modelo é esse, para você ver se isso é adequado para mim ou não. Vou ter uma perícia dentro de cada casa, cada residência. E eu me coloco muito, sabe, doutor José, assim, um perfil que eu acho que é importante da gente traçar é que não adianta a gente pensar em proteger o trabalhador se a gente não protege o emprego em si. Eu tenho que ter um olhar para a empresa de que como a empresa também vai lidar com isso, né? Como é que para a empresa vai ser fácil ter os empregados espalhados em suas residências? A gente tem câmera para sorrir, você está sendo filmado? Como vai ser, né? Também é uma grande incógnita para a gente, né? Para o empregador de hoje, se não tivesse sido uma surpresa, eu estaria tranquila. Eu diria assim, olha, fui contratada para fazer um home office, para trabalhar de qualquer lugar, é um teletrabalho típico, e aí eu iria me adequar àquelas regras, eu iria fazer o meu horário, eu iria montar o meu ambiente de trabalho com a orientação do meu empregador, porque o meu empregador me orientaria do que iria me fazer bem, o que iria me fazer mal. Agora, a gente nem respirou, a gente nem conseguiu pensar assim, olha, eu vou ficar no quarto, na sala, não foi assim, para dentro de casa e de lá se vira. De qualquer lugar você tem que trabalhar de dentro da sua casa. A Liane está falando aqui, olha, e se ele disser que a cadeira não serve, qual a solução? É verdade. E quem arca com a troca dessa cadeira? O empregado ou o empregador? Porque no teletrabalho da CLT, as partes negociam, né? Elas vão estabelecer no contrato a quem vai ficar a incumbência de reparar aquele equipamento que pifou, de dar o conforto necessário para aquele trabalhador. Mas aqui, olha, o Marco está falando, e os gastos?
Será que a gente também não teve uma passagem dos gastos, né, da empresa para nossa residência? Conta de luz. Você sentiu alguma diferença na sua conta de luz, doutor? Todos nós sentimos. A internet, o consumo de comida. A gente tem ganhos? Tem. Hoje eu tenho assim, um olhar para o teletrabalho muito positivo. Eu acho que várias funções não vão retornar. Não Ah, vão sim, para é o verdade. presencial. Sabe? Acho que É. assim, os escritórios de advocacia, muitos vão trabalhar à distância. A gente tem hoje um Sim. processo eletrônico. Claro que a gente vai ter que se deslocar para fazer uma audiência, porque eu não vislumbro uma audiência ouvindo testemunhas, cada uma na sua casa. Eu acho que isso ainda não é possível, né? Eu já fiz Mas eu posso. conciliações, audiências de conciliação. Foi tranquilo. A Valeu a conciliação é pena. viável, mas É, a é complicado. instrução, né? Fico pensando, será que alguém está passando um bilhetinho por debaixo da mesa para aquela testemunha? Será que está É. soprando ali? Fala isso. Né? A gente não tem como saber. No outro dia, eu conversava com um advogado até que estava fazendo uma audiência na Federal. E eu estava perguntando, mas vem cá, como é que vocês conseguem fazer um interrogatório, um depoimento, uma oitiva? Ela falou assim, olha, em determinadas situações, a gente tem todo um aparato para isso, mas nós tínhamos também o deslocamento daquela pessoa ao judiciário. Então, era um judiciário falando com outro. Então, era assim, olha, Rio interrogando o pessoal em São Paulo, mas não da casa do sujeito. Ele se deslocava até a Vara Federal de São Paulo e por lá se fazia aquela transmissão. Falei, é razoável, mas da nossa própria casa, eu acho que é impossível. Fachada também acho, olha, instrução impossível. Muito difícil de se realizar, né? Muito complicada. Mas, vamos lá, eu advogo, e no outro dia me disseram assim, olha, Isabelle, você pode orientar uma empresa do Sul? Se fosse o presencial, eu ia pensar assim, eu vou ter que me deslocar até lá, quando é que eu vou poder ir lá? Como é que vai ser a minha agenda? Como é que está a agenda deles? O quanto isso vai ser caro nesse deslocamento? Como a gente está nesse modelo virtual, eu falei, vamos marcar uma reunião pelo Zoom, eu vou ouvir o que tem de pendência na empresa para poder preparar o meu parecer, envio o meu parecer para eles e tudo resolvido. E conseguir resolver, né? Agora, Fachada falando, as partes nos contratam para estar com eles. Outro dia, a Rita, numa audiência de conciliação de juizado, o depoimento do autor estava sendo orientado, a audiência foi interrompida. Sim, sim. E eu até acredito, Fachada, esse contato pessoal, eu preciso do olho no olho, até para saber se aquilo ali é uma verdade, como é que é. Eu sinto que a gente precisa em algumas situações, mas não nego que o nosso ofício como advogado pode, de repente, ser misto. Eu não preciso estar todos os dias no escritório, eu posso estar alguns dias de casa, eu posso fazer isso de forma de escala, né? Alguns dias lá, alguns dias aqui. Só que aí volto a dizer, eu me preparando para isso, partilhando esse meu ambiente familiar, preparado. Porque eu também não posso estar atendendo um cliente e, de repente, meu filho está tendo uma aula ali e ele está falando, e ele está abrindo a câmera dele, está aparecendo eu aqui. A gente vai ter que conciliar isso, né? Esse ambiente partilhado tem que ser redesenhado. Vão se sentir desamparados e vão ficar nervosos. Em audiência, eu não tenho a menor dúvida. Na conciliação, a gente já está ali com aquele espírito, né? Vamos tentar solucionar para não levar isso muito adiante. Mas eu não tenho tantos processos com conciliação. Eu tenho algumas instruções que são pesadas e estão paradas. Estão paradas. E não acredito que 2020 a gente tenha uma retomada. Não vamos ter. Até Não. porque
O acúmulo tá gigantesco, né? As ações não param de ser ajuizadas, mas as audiências não estão acontecendo. Então, imagina quando isso chegar lá na frente. Eu já estou imaginando receber data de audiência 2021, final de 2021, 2022. Vai ser por aí, né? Então, mas pensando em outras funções, existem alguns que vão ficar de casa. O próprio pessoal de TI, que a gente falava, né, que a lei do teletrabalho foi feita muito direcionada para eles. Eles cada vez mais estão por dentro disso aqui e vão ficar dessa maneira. Benefícios? Se eles estiverem fazendo o horário deles, muitos. Muitos. Eles vão ter uma alimentação mais saudável? Sim. Agora, e essa preocupação com esse conforto na execução do serviço? Que, na verdade, a gente fala conforto, mas eu ligo a saúde e segurança do trabalho. Sim. Os clientes sabem disso? Os empregados sabem qual é o ambiente adequado de trabalho que ele deve ter? Eu perguntei a um fisioterapeuta se o número de pacientes que ele está atendendo com DORT-LER, né, aquela lesão de esforço repetitivo, aumentou. Aí ele riu, falou assim, claro, né, Isabel? Todo mundo agora está no computador. Aí eu falei, e aí? Aí ele falou assim, pois é, as pessoas têm que trabalhar. E o trabalho demanda dele cada vez mais, porque acho que a visão também é assim, você está em casa, tá ocioso. Em casa você não está fazendo nada. Então, em casa, você pode atender a qualquer tempo. Só que aí isso virou um massacre, isso virou um full time. E aí ele acaba, lesão de esforço repetitivo, ela vem brilhantemente. Porque ele acaba esgotando aquela mão, aquele... É um esforço enorme. E a saúde mental? A gente pensa no meio ambiente do trabalho e eu falo muito de um ambiente que não seja hostil, de um ambiente que você seja acolhido. Aí a gente pensa assim, pois é, porque no trabalho tem aquele que humilha o outro e tal. Mas será que dentro de casa a gente teve um aumento de violência doméstica? Sim. Todo mundo está trabalhando bem? Ou está trabalhando mais preocupado? Ou está trabalhando perto de uma pessoa que não é tão confortável? Eu acho que esse ambiente do trabalho, ele envolve muito mais até do que essa parte física, ergonômica que a gente está falando, né? Esse isolamento também traz aí uma dificuldade de partilhar conhecimento, de você interagir, de coletividade. A gente gosta do coletivo, né? O ser humano, ele nasceu ali para estar em grupo. Fachada aqui disse assim, o problema de trazer o cliente ao escritório é que ele vai se expor no trem ou ônibus. Se pegar Covid e vier a falecer, o TRT vai indenizar? Sem dúvida. Sempre me pergunto isso. É como a história agora da abertura das escolas. Deslocamento até o local, que a gente pode garantir. A pessoa não vai pegar, e se vier a falecer, como vai ficar? É realmente complicado. A Aline disse, não só essa lesão, mas tem muita gente com problema na coluna, sem dúvida. Eu, quando falo aqui da cadeira, eu me preocupo muito. Às vezes, eu vejo meu filho tem 11 anos de idade, doutor José, eu tenho 2 filhos, o meu menino tem 11 anos de idade, ele está assistindo aula online, sem mentira nenhuma, com a perna assim para cima, aí daqui a pouco ele tá assim, com o pescoço, eu falo, o que que foi? Ele, já tô cansado, tô com dor no pescoço. Aí eu me toco que com essa idade eu não tinha dor no pescoço. E eu me pergunto, como é que ele está com dor no pescoço? Porque ele tá no homeschooling. E esse homeschooling é o quê? Reflexo que a gente está em casa. Eu tô olhando para ele, só que do outro lado tá a professora dele. Se eu tô vendo meu filho aqui com essa dor, e a professora dele lá do outro lado, será que também não está com essa dor na coluna? Então, Line, eu acho que você está certíssima. A coluna também tá uma lesão atrás da outra, né?
A Helena, não há o ponto de início e término da jornada de trabalho. Me parece não haver o interesse do empregador em estabelecer isso. Helena, isso aqui me preocupa. Olha só, eu, Isabelle, professora, eu tenho um início e término. Por isso que eu acho que é muita forçação dizer que eu faço home office, porque eu não faço home office da CLT. Eu faço home office da pandemia. Que é assim, ó, não tenho opção, eu não tenho escolha. Eu tenho que executar as minhas atividades de casa, mas no horário que o meu patrão exige. Então, assim, num particular, no meu caso, você não acha que eu teria direito a horas extras? Eu não teria direito a hora noturna? Se eu tenho horário para entrar, horário para sair, eu não estou falando daquele que tem uma liberdade para fazer o seu horário, que é a ideia do verdadeiro home office. É o sujeito trabalhar do jeito que ele bem entende. Você sabe que eu me lembro, doutor José, de uma história que eu li uma vez num livro que era uma CLT histórica. Eles comentavam a origem dos artigos, o que inspirava os artigos. Sim, E sim. o artigo 6º, que hoje fala, né, da possibilidade de você trabalhar de qualquer lugar e usando meios telemáticos e informatizados, ele não era assim. Ele lá na sua origem, ele falava de você trabalhar dentro da empresa ou dentro de casa. Era só isso, não falava de meios telemáticos, informatizados, que isso possibilitou qualquer lugar, né? Eu hoje tenho uma rede Wi-Fi, de qualquer lugar, estou lá. Claro, com a pandemia não, porque eu estou em casa, né? Mas, veja bem, naquela época eles justificaram aquele artigo 6º com as costureiras. Ah, sim, sim. Muito interessante, eles falavam assim, mulheres que não saíam das suas casas para trabalhar, né? Aquela nossa formação inicial, o tempo da mulher é para cuidar dos filhos, é para cuidar do marido e cuidar da família. A mulher não trabalha fora, a mulher está dentro de casa. A mulher costura, isso é um ofício que passa de geração em geração. A minha avó costura, a minha mãe costura, eu costuro, a máquina de costura está na minha casa. Mas aí se abre uma oportunidade das mulheres pegarem os tecidos nas fábricas, levarem para suas residências e cortarem, costurarem e devolverem já pronto. Nesse momento, eles identificam que é um mercado de trabalho, que assim, é o primeiro passo da mulher. A mulher entra no mercado de trabalho pela costura e como professora, são os dois ofícios em que a mulher ingressa no mercado de trabalho. E esse, principalmente, o da costureira, sem o prejuízo da família, porque ela, de casa, ela administra aquele tempo dela, podendo cozinhar, podendo arrumar a casa. Então, vamos lá, Marco, full time hoje, mas não era para ser assim. Era para ser algo em que você tivesse uma liberdade de fazer o seu horário para conciliar com os seus serviços domésticos. O problema é que a visão hoje do que é o home office, hoje do que é o teletrabalho, é que está totalmente deturpada. A gente pegou, acho que até por conta dessa reforma de 2017, e com toda a licença, doutor José, eu não sei se você é a favor, mas eu costumo dizer que foi uma deforma trabalhista, porque eu tenho artigos que eu falo assim, meu Deus do céu, o que foi isso que fizeram com a minha lei? O que foi isso que fizeram com o trabalhador? O que foi isso que fizeram com a própria empresa? Né? Então, assim, essa reforma vem tirando o teletrabalho do capítulo da duração da jornada de trabalho. Ele mostra uma incoerência com a raiz do artigo 6º. Essa origem do artigo 6º, da história da costureira, nunca me esqueci disso, achei uma história bem incrível, que realmente mostra você trabalhar de casa, você trabalhar com liberdade. Por quê? Porque você pode pegar a quantidade de tecido que você quiser, pode trabalhar segunda, quarta e sexta, pode trabalhar só terças e quintas, pode trabalhar todos os dias só um pouquinho. Essa liberdade, né? E ela recebia produção também, né?
E ela recebia Incentivava. por produção. E ela recebia por produção. Então, assim, muito diferente, né? Do que hoje a gente está vivendo. E aí, Helena, eu penso assim, naquela época, né? A gente não tinha regras de segurança e medicina do trabalho, de segurança e saúde do trabalho, como a gente tem hoje. As NRs representam uma grande evolução do nosso direito do trabalho, de proteger o ambiente insalubre, o ambiente perigoso, o uso do EPI, o que é nocivo à nossa saúde, o que protege a nossa saúde. E eu vejo um descompasso, porque a gente teve toda essa evolução da NR, mas a gente não acompanhou isso para o atual home office. Para o atual home office. Sim, me sinto muitas das vezes órfã de lei. Nós não temos, e como o nosso direito brasileiro é positivado, isso é um Deus nos acuda, porque tem que estar tudo escrito, 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 a gente não tem uma redação adequada para esse momento. E é um direito que não pode ficar para trás. Quando eu penso no direito do trabalho, quando eu penso no direito constitucional, quando eu penso na saúde do trabalhador, eu penso na ótica dos direitos fundamentais, eu falo, peraí, eu posso pensar em qualquer onda, eu não posso esquecer dessa saúde do trabalhador que está precária. Eu tenho um mecanismo? Tenho. Mas eu preciso melhorar esse mecanismo. Eu entendo assim, melhorar esse controle, essa fiscalização, como isso vai ser feito? Será que não seria interessante o patrão fornecer para a gente esse meio ambiente adequado? Eu tenho uma amiga que ela recebeu da empresa que ela trabalha, achei isso muito legal. Eles mandaram para todos os funcionários um protetor de tela. Eu não vejo isso há tantos anos. Nossa, acho que quando, assim, usava aquele PC com aquele monitor, tinha um protetor, né? Tinha, era. Ela disse assim para mim, Isabela, eu recebi da empresa e eles me mandaram dizendo que isso é um equipamento de proteção, porque a gente fica fazendo muitas reuniões conectados e essa luminosidade ele não consegue controlar, ele patrão. Ele não sabe se eu, quando mexi no meu computador, eu botei a luminosidade baixa ou alta. Então, para ele não correr o risco daquele trabalhador adoecer, o trabalhador encostado é uma mão de obra a menos que ele tem, o que ele faz? Ele manda essa proteção de tela. E aí ele protege aquela vista daquele indivíduo. Então, quer dizer, eu acho que isso é uma maneira, né? Olha, a Rita está dizendo, deveriam fornecer os equipamentos necessários, mas a maioria nada. A maior parte não fornece. Ô, Rita, eu perguntei para essa minha amiga se esse foi um fornecimento, né, como uma proteção, ou foi assim, veio de um presente, né? E ela, porque isso é importante, porque o envio de um presente, o sujeito pega e deixa de lado. Ele não percebe a importância que ele tem na utilização daquilo ali, né? Então, ela disse, Isabela, a gente não foi orientado da obrigatoriedade de usar. E a consciência também é assim, olha, e também se eu não usar, ele não tá nem vendo. Sim. Aí eu disse para ela o seguinte, vem cá, mas e a sua saúde? Você quer ficar doente? Porque a gente não pode ter a cultura de ficar encostado pela Previdência, gente. Você não pode achar que isso é bônus. Isso não é bônus para ninguém, né? Não é, ao contrário, isso é um malefício, isso é ruim. O sujeito que fica encostado, o sujeito que não pode dar a força dele de trabalho porque adoeceu, poxa, isso é péssimo. Até porque o salário dele está limitado ao teto da Previdência. Ele não pode nem expandir, né? A Marta aqui está perguntando, gostaria de saber como o trabalhador poderá resguardar seus direitos em termos de comprovação destes trabalhos feitos em home office. Marta,
vou ouvir também a opinião do Dr. José, mas assim, eu no particular, eu tenho achado Sorria, você está sendo filmada a melhor coisa. Então, eu gravo absolutamente tudo. Eu filmo o meu ambiente de trabalho, eu durante uma reunião, eu faço questão de tirar foto e mostrar como é que as pessoas estão sentadas, posicionadas, né? No outro dia, numa reunião, tinha uma pessoa que estava deitada, com as pernas para o alto, fazendo a reunião, e com a história de estar com o celular aqui na mão, né? Isso é péssimo, porque se cai ali no rosto dela, né? Sim, e fora que vai cansar, né? Não é a postura correta. Então, eu tenho feito isso, que é novo para o judiciário essa prova, né? A gente Sim. usar essas provas para o judiciário vai ser uma boa briga. Acho que a gente, como advogado, a gente vai ter muito trabalho pela frente, né? Porque parar para pensar aí se o juiz vai aceitar esse tipo de prova, vai dizer, isso é uma produção unilateral, como é que eu vou... Eu equiparo também ao doméstico. O doméstico, a fiscalização até do empregado doméstico notifica o patrão e o patrão fornece documentos. O patrão, com testemunhas, comprova como é que é aquele ambiente de trabalho. Eu acho que vai ter que ser assim. A gente vai ter que guardar notas de compras de cadeira, isso fui eu que paguei, isso não foi o patrão. E eu me preocupei com a minha saúde. Aquele me mandou, foi essa aqui, não é boa. Acho que essa vai ser a única forma da gente fazer essa prova. Filmando, fotografando esse ambiente de trabalho. Você O nosso concorda? desafio, sim, o nosso desafio, por não haver uma legislação própria, é que as relações do trabalho à distância, elas estão sendo construídas por nós. Se nós tivermos maturidade na construção dessas relações, quem sabe a lei pode copiar o que nós tivemos como êxitos, né? Sem dúvida, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. É uma questão de tese. A gente tem que insistir com a nossa tese ali para que a gente consiga construir uma jurisprudência, para que a gente consiga amanhã ou depois até mudar mesmo o texto da lei, né? Eu tenho orientado muito e conversado muito com as pessoas. No outro dia eu fiz até uma live pelo Sindicato dos Advogados Trabalhistas com o Fachada, que é de lá. E eles me fizeram um convite e eu disse assim, olha, eu me preocupo da gente estar vivendo uma pandemia que foi tão inesperada. Isso, até brinquei, mas de verdade, eu fiz uma pesquisa no nosso amigo Google das videntes, né? Porque final de ano não aparecem aquelas videntes que dizem assim, olha, o ano de 2020 vai acontecer isso, aquilo. Não vi ninguém prevendo a pandemia. Então foi É verdade. absolutamente inesperado. Até para os astrólogos, para quem faz. Foi inesperado. E a gente teve que se adaptar, como é nosso, né? Da nossa natureza, o ser humano rapidamente ele se encaixa, ele consegue colocar o ambiente de trabalho, o ambiente da família, a escola e tal. Ele se adaptou a isso tudo, até numa preocupação de não pegar a doença, de não. Perfeito. Agora o legislador tem que fazer isso. Ele tem que olhar qual é a nossa realidade hoje. Isso. Como é que é esse ambiente de trabalho? Quais são as regras que eu tenho e perceber, o Marco aqui perguntou, acidente doméstico ou acidente de trabalho? É. Eu entendo que isso é acidente de trabalho porque eu estou trabalhando em casa. Mas olha como é interessante. Eu estou 100% à disposição do meu patrão. Eu não tenho um controle de jornada, é a história dele me ligar no sábado, no domingo e tal. O que eu não concordo, volto a dizer, entendo que durante a pandemia o que a gente está vivendo não é isso. Não foi opção, não temos a liberdade de trabalhar a hora que a gente quer e bem entende, não. Tá? Mas, se olharmos naquela lei de 2017, que mexe na CLT, que tira o teletrabalho do capítulo da jornada, eu vou dizer para você que se eu cair dentro de casa é acidente de trabalho. Não é acidente doméstico. Por quê? Porque aqui é o meu ambiente de trabalho. Qual é o nexo causal? Full time, eu estou à disposição do meu patrão. Full time.
quem quer ficar encostado, a Rita está dizendo assim, esquece que esse tempo não está contando. Ô Rita, esse é um grande problema, né? Isso é muito cultural. Acho que as pessoas têm aquela coisa... Não sei se você já ouviu falar, aquela história de que o preso está feliz porque recebe o auxílio reclusão. A família está feliz porque recebe auxílio reclusão. Eu falo, gente, vocês já olharam o valor do auxílio reclusão? A gente não pode ter essa cultura. Esse movimento todo assistencialista de que, não, peraí, eu vou viver de benefício. Isso não pode existir. Isso realmente não pode. Porque isso não é bom. Você está falando, eu não estou contando o meu tempo, eu estou com aquele momento em que eu não posso nem somar trabalhos para melhorar o meu ganho. Porque uma das coisas que o teletrabalho pode me possibilitar é múltiplas tarefas, múltiplos empregos. Porque eu vou ter compatibilidade de horário, sou eu quem faço o meu horário. Mas e aí, se eu estiver encostado pelo benefício, eu não posso estar trabalhando? A Helena disse, vi exatamente uma imagem que reflete esse dilema. O trabalhador que é leigo, arcando com o ambiente de trabalho e tampouco sabe se é adequado. A responsabilização é inevitável. Vina, qual seria a sugestão para comprovar o início e o final do trabalho? Eu tenho algumas instituições de ensino que eu trabalho que pedem para que eu registre o meu ponto. Tá? Uma das instituições, a gente registra o ponto. Então, a gente entra no sistema, tem um registro de ponto, onde eu faço meu login e senha, e tá lá, registro a minha entrada. E quando eu termino a gravação de aula, eu informo o término e também login e senha, e acabou. Outra instituição não tem esse controle, eu fotografo, eu printo a tela. Printo a tela. Iniciei a aula, 7 da manhã, printei a tela. Parei para o intervalo, printo a tela. Voltei do intervalo, eu printo a tela. Eu acho que essa vai ser a forma que eu vou ter de mostrar no judiciário que o meu trabalho tem controle de horário. Sabe por quê? Porque quando eu entro atrasada, eu sou advertida. Então, é sinal que eu estou sendo fiscalizada. Eu sou advertida. O aluno imediatamente se queixa com a coordenação e diz assim, olha, professora Isabelle entrou meia hora depois do horário. E aí, num grupo que, inclusive, tem todos os professores, eles colocam, atenção, o horário tem que ser respeitado. Nós estamos com aulas síncronas, que são as aulas ao vivo e tal. Então, isso não é um controle de horário? Claro que é. Então, eu posso me valer disso como prova? Posso. Assim como eu posso buscar testemunhas. Que eu acho complicado, porque assim, testemunha é uma figura que não existe, né? Porque ele não pode ser amigo, inimigo, nem parente. Eu falo, quem que frequenta a sua casa? Parente ou amigo. Ou inimigo, porque o inimigo é o parente ou amigo que você brigou um dia. Né? Então, quem vai ser a sua testemunha? Testemunha é um ser esquisito, né? Difícil você conseguir. É muito difícil você conseguir. Então, eu iria por uma prova documental, eu iria pelo print de tela, eu utilizaria o e-mail, eu utilizaria o WhatsApp, né? As conversas do WhatsApp, salvava, mandava, pediria para que elas fossem transcritas, porque eu acho que isso é importante. A Rita disse aqui, pior será a briga entre empregador e empregado referente a esses itens. Marta, ótima sugestão. Parece que tem uma PL em tramitação. Ô, Rita, eu adoraria que houvesse uma conversão em lei, mas que fosse uma coisa mais ligada à minha realidade, porque a própria medida provisória 927, que veio com teletrabalho específico para a pandemia, que declarou o estado de calamidade pública, ele não teve essa visão de proteção ao ambiente do trabalho, e ela não foi convertida em lei e deixou a gente de novo no limbo. Então, enquanto ela esteve em vigor, ela não foi adequada. Falta muito uma adequação à nossa realidade. Aquela história de que, olha, de uma hora para outra passamos a viver assim, então vamos reescrever a lei. O fato acontece, eu penso muito assim, na origem do direito, a nossa fonte do direito. A fonte do direito não está exatamente nas relações humanas, nas revoluções.
agora é uma revolução tecnológica, é uma revolução da pandemia. Peraí, está na hora de surgir direitos em virtude disso. Que tipo de direito tem que surgir? Tem que vir regulamentações específicas para esses casos. Senão, como é que eu vou descobrir que isso afetou a saúde do meu trabalhador? Eu não dou mais do que 5 anos para a gente começar a perceber a precarização da nossa saúde física e mental. Basta também olhar para nós dois, que estamos de óculos, né, doutor José? Eu uso óculos desde pequena, mas usava num grau muito pequeno. Quando eu fiz 40, eu já fiquei dependente do óculos. Hoje, com quase 50, assim, o óculos é tudo para mim. Aí eu olho a turma dos meus filhos e vejo, assim, 25 alunos. 20 usam óculos. Sim. Por quê? Vista cansada? Criança com vista cansada? A Rita está dizendo aqui, olha, existem aplicativos para controle de jornada, embora eu não saiba como funciona. Também, Rita, também temos aplicativos. Bem pontuado, classificar o tipo de acidente em casa. Parece um ótimo início. Diz para mim quanto às férias. Lourdes, qual é a sua pergunta? Férias vencidas nesse período. Eu não escolhi estar em casa. A medida provisória, ela autorizou a gente conceder férias nesse período. E autorizou a gente conceder férias até a que a gente ainda nem tinha conquistado. Antecipar. Né? A gente antecipou férias e feriados e tudo mais. Feriados, isso. E de uma forma horrível. Porque a gente não pode viajar, a gente não tem liberdade nenhuma. Mas volta Já fizemos o Natal em casa, antecipado. Antecipamos já até o Natal, exatamente. Até o Ano Novo. Eu já virei 2021 aqui, né? Então, assim, mas isso não foi... é atípico. Lourdes, quando você escreve isso para mim, eu não posso... Você quer pegar o conceito de férias da CLT e adequar à pandemia. E é isso que eu bato de frente e digo assim, não dá. Não dá. Eu estou num momento atípico de vida em que eu estou concedendo férias para se descansar. Descansar do quê? Férias para você... Você está em casa. Será que você está esgotado? Não, estou esgotado, eu estou trabalhando muito mais e tal. Mas ele me possibilitou sem qualquer liberdade. Ele foi lá e disse assim, ó, pode conceder as férias a esse empregado. Então, tem coisas que realmente nós não escolhemos. Eu lembro sempre assim, a gente não escolheu nem tão pouco passar por isso tudo. Eu acho que a gente escolheu ter um home office, sim, poderia ser uma opção de trabalho, mas não nesse formato. Esse formato foi uma imposição. Esse formato, não, nada esperado. Foi realmente uma imposição. A Lourdes disse assim, haja espaço só para print, mas gostei da sua colocação quanto ao respeito ao horário do trabalho em home office. Ô, Lourdes, obrigada. Provavelmente, Lourdes, a live vai ficar salva, né? Eu acredito, né, doutor José, que a live fica salva no Instagram da própria faculdade. Eu normalmente copio, coloco no meu Instagram também, porque é isso, são tantas curiosidades e tantas novidades que a gente fica meio que perdido. Mas, insisto, é um inesperado que a gente tem que aprender a lidar. É um inesperado. Não é um momento em que eu possa estar falando que eu estou vivendo algo que a CLT imaginou. Não. Por isso, acho até que você ficou assim espantado quando você viu no início eu falando, nem sei se o que eu vivo é teletrabalho. Porque eu não encaixo o formato que estamos vivendo na definição da CLT de 2017, porque entrou o teletrabalho em 2017. Sabe? Então, assim, essa foi a minha ótica, foi de pensar o artigo 6º na sua origem, a história das costureiras. Depois lá o artigo 75A, quando ele vem definindo o teletrabalho, numa visão do pessoal de TI, numa opção, ó, eu quero em casa, não, eu quero aqui. E, de repente, eu me vejo órfã de lei. Eu estou onde? Eu estou diante de uma legislação que tem um vazio, que não consegue abraçar
esse nosso momento. E aí, minha preocupação, nosso tempo parece que voa, né? Tá. É impressionante. 5 minutos para a gente acabar, já está aqui. Estou tentando ler as perguntas. Em alguns dias ainda precisam pagar os dias. As domésticas sofreram demais com isso. A tipicidade é para todos. Realmente entra num caso de força maior. Ô, Rita, eu discuti muito isso, sabe? Eu não entendo que a gente possa colocar como factum principis, não vejo isso. Mas acho que, de fato, a gente poderia pensar numa força maior. É um decreto que colocou a gente em casa, que fez o país parar. E eu tenho uma Organização Mundial da Saúde que fez o mundo parar. Até eu brinco dizendo assim, foi uma greve geral mundial. Nós não temos isso na nossa história. Uma paralisação, nunca tivemos um fortalecimento de categorias que paralisassem como a pandemia nos pressionou a paralisar. Foi uma surpresa? Foi. Foi uma grande surpresa. E aí, medida provisória? Ah, Helena, você colocou aqui, né? Super bem. De urgência nesse período foram prejudiciais. Por quê? Porque eles fazem a medida provisória da noite para o dia sem nem sentir como a gente está vivendo. E aí, quando a MP 927 caiu, eu falei assim, tudo bem, ela caiu, mas vai vir outra coisa por aí regulamentando. Não vem. Não vem. Então, assim, eu faço sempre um apelo para que as pessoas, poxa, parem e pensem. A gente precisa do legislativo, ó. Dobra a camisa, arregaça a manga e vambora, mãos à obra. Tá na hora da gente colocar para frente um código do trabalho, um código de processo de trabalho, um código que fale do processo de multas administrativas do trabalho. Eu preciso codificar isso, preciso regulamentar. Eu preciso efetivamente pensar nesse novo formato. As pessoas brincam com o tal do novo normal, né? Mas é de fato, mas é uma nomenclatura em que a gente já tinha isso, da época da Bolsa de Valores, ok. Mas é de fato parar e pensar. 1943, CLT, imaginava a vida de um jeito. 2017, reforma trabalhista, pensou de outro. E agora, pós-pandemia? Ou a gente vai se preocupar com a saúde do trabalhador, ou a gente vai ter esgotamento profissional, a gente vai ter um trabalhador com uma saúde mental abalada, a gente vai perder a força de trabalho, a gente vai perder a mão de obra. De fato, é uma mão de obra. Professora, o tempo vai terminar. Foi um prazer. Obrigada. Felicidades. Foi ótimo. Muito